Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje, excepcionalmente, estamos fazendo a nossa live no período da tarde, numa sexta-feira. Semana passada eu comentei com vocês que na quinta era meu aniversário, então eu tava em casa aproveitando para comemorar um pouco. E essa semana eu tive uma semana um pouco atribulada, meus cachorrinhos não estavam bem, então por isso que eu resolvi fazer a live agora à tarde para poder conversar com mais calma com vocês, até porque esse é um tema que eu gosto muito. Né? E às vezes a gente acaba negligenciando a parte de risco, né? A gente pensa só no retorno, em ganhar mais com os investimentos, em procurar opções que rendam mais do que a renda fixa, do que deixar o dinheiro parado nas opções mais tradicionais que a gente mais conhece, mas nessa busca por mais retorno, a contrapartida é que a gente assume mais riscos também. E eu já comentei isso no passado com vocês, né? No Brasil, a gente vivia uma situação muito atípica, né? Até 2016, se a gente considerar, embora tenham acontecido ali períodos de queda da Selic, normalmente ela rodava acima de 2 dígitos. Então a gente tinha o melhor dos dois mundos. Eu conseguia deixar o meu dinheiro na poupança, num tesouro Selic, num CDB de banco grande, ou nesses fundos de renda fixa que basicamente também investiam só em ativos de grandes bancos e títulos públicos, ter um bom rendimento e correr um risco baixíssimo. Mesmo que a maioria das pessoas soubesse, eu poderia estar ganhando mais, ao ver ali os investimentos extrato de um mês, falava, bom, em relação ao mês passado, rendeu um valor em dinheiro interessante, eu tô vendo meus investimentos aumentarem, então não vale a pena eu me estressar para correr atrás de outras coisas. À medida que a Selic foi caindo, quem já acompanhava mais os investimentos, já estava mais ligado, começou a ir atrás, e mesmo quem não entendia mais leigo, a partir de certo ponto, quando a Selic caiu mesmo de 2 dígitos e começou ali a chegar nos 5%, e no nosso momento mais baixo ali de 2%, começou a ficar extremamente incomodado, né? Mesmo se não soubesse o que é Selic, o que ela representa em percentual, vendo o extrato e falando, meu dinheiro não rende. E aí, se você procurasse o seu gerente de banco, o assessor de investimentos da corretora, ou mesmo conversando com conhecidos, provavelmente vão falar para você: você tem que investir em ações, você tem que buscar alternativas que rendam mais. E as pessoas às vezes veem, né, as informações que vêm, né, a lâmina de um fundo, o histórico de uma ação, né, e brilhavam os olhos, falando: nossa, isso aqui rende muito mais, eu vou colocar o meu dinheiro, sem saber exatamente como que estava aumentando o seu risco, né? Então eu primeiro vou comentar o quê? Que se a gente for ver, por exemplo, a área de risco, né? Os bancos e as corretoras têm áreas chamadas de risco, né? Eles que têm que controlar tudo mais, e é uma área extremamente técnica. Normalmente, quando eu trabalhei em banco, se você visse o perfil, e existem pessoas que são da área financeira, então administradores, economistas, mas a gente via muito um perfil de área de exatas, bem técnica, engenheiros, matemáticos, estatísticos, porque eles têm que criar parâmetros, modelos para servirem como base para os sistemas, né? Lógico que no dia a dia a gente não vai ficar fazendo contas complexas a todo momento, mas para você ter um sisteminha, se você olha lá na corretora, se você já teve a curiosidade ou já recebeu aquelas carteiras recomendadas em que vem escrito no finalzinho lá qual que é o retorno esperado e qual que é o risco, tem um sistema que gera isso, que tem que ser alimentado com dados, mas também com parâmetros para como interpretar esses dados. Então, de fato, na área profissional é uma área extremamente técnica, né? Que são pessoas que realmente entendem muito de cálculos. Mas eu, vocês, no dia a dia não vamos ficar fazendo esses cálculos. Mas existem alguns pontos importantes que a gente pode olhar para você ter noção. Primeiro, se você está aumentando demais o risco da sua carteira, além do que você gostaria, o que significa esse risco, né? Porque normalmente quando as coisas estão mais estáveis ou estão indo bem, a gente ignora o risco, porque quando tá rendendo para cima, a gente não se questiona. Nossa, mas isso aqui tá indo bem demais. Será que tem alguma coisa errada? Será que é muito arriscado? Mas quando cai, sim. Para quem já estava aí no modo de risco no ano passado, nos meses, no primeiro trimestre de janeiro a março, pôde perceber na prática o que é essa questão de risco quando a bolsa caiu e várias aplicações também foram na esteira, indo junto com desvalorização do real, queda da bolsa, mexida aí na estrutura das taxas de juros, pôde perceber isso. Então, eu quero te mostrar algumas coisas práticas também no dia a dia, como você pode avaliar o seu risco. Então, vamos começar pelo básico.
Primeiramente, para vocês aí que já seguem, né? Talvez eu já tenha falado isso algumas vezes, mas é sempre bom. No risco, a gente tem um contínuo, né? Desde o menor risco possível, que é o que serve como parâmetro, até os maiores riscos. Então, normalmente, não só no Brasil, mas, né, se você for ver nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, o que é considerado o ativo de menor risco no mercado financeiro? Não estou comparando com você ter um negócio próprio, você comprar um imóvel, você investir em gado, enfim, outras coisas da economia real que aí eles têm riscos intrínsecos, né? Riscos daquela atividade. Eu estou falando do mercado financeiro. Então, tenho dinheiro para investir. O que eu tenho de menor risco? Né? Se a gente for considerar, são os títulos públicos, no nosso caso o Tesouro Selic, que é o título de curto prazo, né? Apesar de você ver que tem Tesouro Selic ali que vence 2024, 2027, é o tipo de aplicação ideal para você resgatar a qualquer momento. Ela tem uma taxa pós-fixada, então ela vai rendendo todos os dias um pouquinho por dia útil, seguindo a meta que foi estabelecida pelo Banco Central, que se reúne a cada 40 dias para determinar. Nesse momento, particularmente, a gente está ali num momento de subida da Selic por conta das pressões inflacionárias, ainda que a atividade econômica esteja meio capenga, porque a gente ainda está tendo restrições de funcionamento, as sequelas dos períodos de restrição e fechamento mais rigorosos no ano passado. Mas hoje no Brasil, o Tesouro Selic seria o ativo de menor risco. Nos Estados Unidos, eles têm também os títulos do governo americano, né? E os papéis que são negociados no dia a dia. Na Europa, por exemplo, na Alemanha, se a gente pegar na Inglaterra, eles têm os títulos públicos dos seus próprios governos. Então, normalmente, isso é usado como parâmetro de menor risco possível. Aqui a gente pode falar de menor risco possível da poupança? Também. Cada banco tem a sua poupança, mas a gente tem o seguro do FGC, os grandes bancos, normalmente, onde está depositado esse dinheiro de poupança, também é um risco muito baixo, mas vamos considerar que o menor risco é o Tesouro Selic, renda fixa. Eu emprestando meu dinheiro para o governo. Eu também posso emprestar meu dinheiro para o governo no Tesouro IPCA, no Tesouro Pré-fixado, mas eu vou falar disso daqui a pouco, tá? Eu começo com o Tesouro Selic e lá na outra ponta de risco, se a gente for imaginar, eu tenho ações, moedas e commodities que eu comentei aqui um dia, minério de ferro, ouro, petróleo, outros minérios usados industrialmente, alimentos, também proteínas, como o preço da carne na outra ponta, que são tipos que variam assim de forma muito mais abrupta. Então a gente tem um contínuo. O que vai mudando ao longo desse contínuo? Se eu quero saber, fala, tá bom, eu sei que o Tesouro Selic é menos arriscado do que uma ação, que uma commodity, mas por quê? Então, nessa ponta aqui, a gente tem a renda fixa. A renda fixa, o que significa, né? De novo, então, desculpa ser um pouco repetitiva para quem já segue aqui, mas o nome renda fixa não vem do sentido de, é porque eu já tenho um valor fixo. A não ser que você faz alguma aplicação que tenha uma taxa pré-fixada, fala, olha, eu fiz um CDB para 2 anos que rende 8% ao ano. E eu já sei, se eu fizer um Tesouro IPCA também é renda fixa, mas eu não sei exatamente quanto eu vou ganhar. Eu sei a parte fixa, eu apliquei lá IPCA mais 3. Eu sei que eu vou ganhar 3% ao ano. O IPCA eu não sei, eu vou ter que esperar o final desse prazo de aplicação para eu ver quanto que deu o IPCA. Se for uma aplicação também com remuneração atrelada a Selic ou CDI, eu vou ter que esperar o final do período para saber, porque agora o Banco Central está subindo. Mas se for uma aplicação mais longa, eu posso pegar um período que a taxa fique estável ou que ela comece a cair. O quanto rendeu em dinheiro mesmo, eu só vou saber lá no final. Então, por que raios tem esse nome renda fixa? Porque as aplicações de renda fixa representam um empréstimo. Então, como eu falei para vocês, invisto em Tesouro Selic, eu estou emprestando dinheiro para o governo. O meu Tesouro Selic vence em 2017. Quanto que vai render? Eu não sei. Até lá, até 2027, quanto que vai dar o Tesouro, a Selic, acumulada nesse período. Mas eu sei que eu vou receber a remuneração de Selic, eu sei que ele vence em 2027. Eu sei que se eu quiser resgatar antes, o governo, né, via Tesouro Direto, permite que eu faça resgates diários, recebendo meu dinheiro no dia seguinte, se eu fizer o resgate ali na janela entre as 9 e as 18, e que a minha garantia é que o governo faça uma boa gestão de caixa e tenha recursos para me pagar. O governo não está me dando nenhuma garantia real, ele não está me dando nenhum imóvel, nenhum aval
de um terceiro ninguém. A garantia é o governo. Então, isso é a renda fixa. Essas condições foram pré-fixadas a partir do momento em que eu aplico, em que eu faço esse empréstimo para o governo, colocando meu dinheiro lá, comprando títulos. Eu sei, ainda que algumas condições dessas não sejam assim, eu não consigo dizer exatamente o quanto vai render em dinheiro, mas eu sei que vai render exatamente igual a Selic. Então, se nesse período ali a Selic acumular o equivalente a 3, 4% ao ano, eu vou receber isso, tá? A mesma coisa pro Tesouro IPCA e pro Tesouro Prefixado. Se eu fizer um prefixado 2026, se a gente for ver agora tá rendendo 8 e pouco também. Eu sei que vence em 2026, que eu vou receber 8 e poucos por cento ao ano, aí nesse caso independente da Selic. Eu posso resgatar também a qualquer momento, o governo me permite isso, naquela mesma janela. Qual que é a diferença? Por que o Tesouro IPCA fica um pouquinho mais arriscado, né? Desculpa, por que o Tesouro Prefixado ele é um pouco mais arriscado que a Selic? Porque eu posso resgatar todo dia? Posso, mas para garantir que eu vou ter essa rentabilidade aí de 8 e poucos por cento ao ano, eu tenho que ficar até o vencimento lá em 2026. Se acontecer alguma coisa ao longo do caminho e um imprevisto e eu precisar sair antes, eu consigo. O governo permite, mas eu vou ter que sair na condição do momento. Então aí já se torna um pouco mais arriscado. Tesouro Selic, como a gente já comentou aqui algumas vezes, funciona bem para reserva de emergência, aquele dinheiro que você não sabe se e quando você vai precisar, mas ele tem que estar ali disponível. Então lá tudo bem, porque como a Selic é uma taxa pós-fixada, ela vai sendo, né, apurada todos os dias e o governo, né, o Banco Central pode mexer nela. Se eu resgatar ela no meio do caminho, tudo bem, porque ela tá seguindo a mesma linha da Selic. O prefixado não, eu posso investir hoje. Se a taxa de juros começa a subir e ela sobe mais do que eu estava previsto e lá na frente ela fica muito mais alta, essa aplicação prefixada que eu fiz hoje no Tesouro Pré fica defasada. Então, se eu resgatá-la no meio do caminho, provavelmente ela vai ter que ser comprada de mim com um deságio, que eu falo, para ela ficar mais atrativa. Afinal de contas, eu fiz hoje a 8 e poucos por cento, né? E eu faço para 2026. Aí, daqui um ano, poxa, eu vou precisar muito desse dinheiro, a minha reserva de emergência não foi suficiente, eu resolvi comprar um apartamento, resolvi trocar meu carro, e aí uma aplicação nova, com o mesmo vencimento, né? Também para 2026, agora já vai estar valendo menos, né? Assim, a minha tá valendo menos, eu consigo fazer por uma taxa de 10% ao ano. Quem vai querer comprar a minha aplicação que foi feita a 8 e poucos por cento? Então, provavelmente eu vou receber um deságio, alguém vai querer comprar os meus títulos por um valor abaixo para poder compensar e no final das contas ter um rendimento igual a esse título novo que está rendendo 10% ao ano. O mesmo acontece com o Tesouro IPCA. E por que o Tesouro IPCA começa a ficar um pouco mais arriscado? Porque os prazos dele são mais longos. Se vocês forem ver hoje, o Tesouro IPCA mais curto é o 2026. O prefixado a gente ainda tem o 2023 ali no caminho, né? Tem o 23, tem o 26. Agora, no IPCA, o mais curto é o 26. Então, a gente tá falando 2026, 2035, 2045. A gente tem até 2055. Então, são prazos mais longos. Quanto maior o prazo, mais coisa, mais incerteza eu posso ter no meio do caminho. Então, se eu fizer esse Tesouro IPCA 2026, que hoje está pagando IPCA mais 3 e pouquinho, de novo, para garantir que eu vou ter uma remuneração exatamente igual à inflação nesse período, mais essa taxa fixa, eu preciso ficar até o final. O governo permite que eu saia no meio do caminho, tanto quanto o Tesouro Selic e o Tesouro Prefixado, mas eu vou estar sujeita às condições, né, no meio do caminho. E vai acontecer a mesma coisa com o prefixado. Se eu faço hoje a IPCA mais 3 e pouquinho, e daqui um ano eu preciso vender mais uma aplicação nova, vencendo nessa mesma data, tá valendo o IPCA mais 4, mais 5, para eu poder vender a minha, provavelmente eu vou ter que receber um deságio. Eu brinco, eu já dei esse exemplo aqui, imagina que você vai ver apartamentos no mesmo prédio, né? Imagina que você tá vendo 2 apartamentos por 500 mil. Um tá novinho, zerado, pintado, foi, né? Imagina que é um prédio mais antigo. Então foi reformado, banheiros, parte de fiação tá novinha. E você vê outro que, mesma planta, tá localizado no mesmo prédio, mas é mais antigo. A pessoa não reformou, então tem banheiro antigo. Às vezes, se você quiser passar fiação, parte de internet, você vai ter que mexer naquilo, parte hidráulica. Você compraria os dois? Você pagaria 500 mil nos dois? No novinho, você fala, bom, tô comprando um apartamento zerado, eu posso chegar e já morar nele. E no outro que você vai ter que reformar, você vai gastar mais. Então, ele não vai custar 500 mil. Então, ele está defasado.
Se o dono dele tivesse reformado, ele estaria. Então, provavelmente, você faria uma proposta, se você quiser, não. Se você disser, eu tô afim de reformar o apartamento, colocar do meu jeito, eu acho que é um bom negócio, mas eu não vou oferecer 500 mil, não. Eu vou oferecer 450, 420, imaginando o que você vai gastar na reforma, dependendo da magnitude. Então, é mais ou menos isso. É como se a sua aplicação fosse ficando defasada e você precisar vendê-la no meio do caminho. Se você ficar até o vencimento, você tem as condições ali que foram fixadas no começo da renda fixa do seu empréstimo, mas se você precisar sair no meio do caminho, você tem essa possibilidade, mas você vai estar sujeito às condições. Então, vocês perceberam que nesse contínuo da renda fixa a gente já começou. Tesouro Selic menos arriscado, tesouro pré-fixado, tesouro IPCA, tá? Então, começou esse contínuo. Dentro da renda fixa, eu posso emprestar dinheiro não só para o governo, eu posso emprestar para os bancos também, posso emprestar para empresas. Como que vai funcionar nesse contínuo também? Então, estamos na primeira parte do contínuo de risco, da renda fixa. Se eu emprestar para os grandes bancos, os 5 maiores aí, Itaú, Bradesco, Santander e os públicos, Banco do Brasil e Caixa, eles têm riscos muito próximos do risco do governo, porque são aqueles bancos que são muito grandes e a gente pode dizer com uma certa certeza que a gente imagina que eles vão estar aqui daqui 5, daqui 10, daqui 15 anos. Eles não vão quebrar e provavelmente vai ser muito difícil eles comprarem um ou outro, porque a gente já teve uma consolidação muito grande no mercado bancário brasileiro. Se vocês lembrarem, há 10, 15 anos a gente tinha mais bancos grandes. Lembram do Banco Real? Se a gente for ver o Unibanco, a gente tinha o HSBC, que também continua com uma parte corporativa, né, atendendo empresas, mais que a parte de pessoa física foi vendida. Bank Boston, a gente tinha vários outros bancos, né? Talvez não da mesma magnitude que eles estão hoje, mas a gente tinha. Hoje a gente não tem mais. Então, pouco provável que esses bancos vão comprar um ou outro ou vão quebrar. Imagina que se um deles quebrar, seria um baque muito grande, porque eles têm uma alta parcela da poupança das pessoas, e aí tanto conta corrente, quanto poupança mesmo, quanto investimentos, ainda que os bancos menores e os bancos digitais estejam crescendo, a parcela que eles carregam desse valor total, né, que está girando no mercado financeiro, do nosso dinheiro depositado nas contas aplicado, ainda é muito pouco. Então, se você fizer um CDB do Itaú, uma LCI do Banco do Brasil, da Caixa, o risco vai ser muito baixo. Então, normalmente, você não vai conseguir uma taxa muito mais alta do que de uma aplicação do governo, porque o risco está próximo. A Caixa e o Banco do Brasil, muitas vezes, são considerados praticamente risco governo pela participação e pela ingerência que o governo tem diretamente ali. E os bancos grandes, ainda que privados, eles são muito robustos. Então, seria difícil. Então, o risco também ali é pequeno. À medida que, e adicionalmente, a gente tem a garantia do FGC. Se for considerar bancos menores, né? Bancos de pequeno e médio porte, que normalmente vocês encontram aí nas corretoras, nas corretoras vocês não vão encontrar esses bancos grandes que eu falei. Às vezes, alguma coisa da Caixa eu já vi, mas Itaú, Santander e Bradesco não usam a plataforma das corretoras, eles não precisam, eles já têm a rede de agência deles, já têm os portais na internet, eles oferecem para os seus próprios clientes, eles não precisam que as corretoras ajudem nessa captação de dinheiro. Agora, os bancos médios e pequenos que a gente vê na corretora, você vai comparar, se você fizer um CDB, seja pós-fixado, pré-fixado ou IPCA, seguindo a mesma linha do governo, você vai ver que esses bancos pagam uma taxa muito maior. E não é porque eles são bonzinhos, é porque eles são mais arriscados. E onde é que está o risco aí? Você fala, poxa, mas eu estou comparando um CDB do Itaú pré-fixado, por exemplo, de 2 anos, e eu estou vendo um CDB do Banco Pan, por exemplo, para também 2 anos. Por que o Banco Pan está pagando mais se a gente fala, é o mesmo prazo, é CDB, os dois têm garantia do FGC? Muitas vezes tem gente que põe no mesmo balaio e fala, tem garantia do FGC, toca o barco, vou colocar tudo no Banco Pan que paga mais, né? Imagina, eu pego um pré-fixado do Itaú que tá me pagando 5%, 6% ao ano, e eu pego um Banco Pan que me paga 8%, 9% ao ano, né? Embora tenha o FGC, a gente tem que ver que isso é um mecanismo assim que foi criado para proteção. Ele é como se fosse o seguro de carro, né? Eu brinco que é o seguro que a gente paga para não ter que usar. Então, assim, você acha que né, fala assim, imagina que os dois têm os seguros, né? O dono de um Honda Fit e de uma Mercedes.
Eles vão dirigir de forma mais displicente, ou parar em algum lugar suspeito, ou andar muito acima da velocidade, ou cometer várias infrações simplesmente porque eles têm seguro. O valor da Mercedes é muito mais alto, o seguro dele é muito mais alto também. Meu Honda Fit, né? O motorista dele também. Então, normalmente, esse seguro você tem ali pensando em não usar. Então, normalmente você vai falar, eu posso fazer um pouco do Itaú, um pouco do Banco Pan, o Banco Pan é mais arriscado, eu aproveito que ele tem um risco maior, mas se por acaso ele quebrar, aí é mais provável, né? Não tô dizendo que o Banco Pan vai quebrar, mas se a gente for ver em probabilidade, daqui 5 ou 10 anos, se eu te perguntasse, o que você acha que é mais provável de acontecer, o Banco Pan quebrar ou o Itaú? Acho que todos praticamente diriam que é mais provável que o Banco Pan, por ser menor, por ter uma atuação mais de nicho. O Itaú é um banco múltiplo, então ele tem atuação de conta corrente, ele tem lá dentro também seguradora, cartão de crédito, um monte de coisas, gestão de fundo, corretora, tudo mais. Então, assim, ele tem várias atividades junto com o banco. Ele é um conglomerado muito mais parrudo do que o Banco Pan. Então, o Banco Pan, né, tem mais probabilidade de quebrar, ou seja, mais probabilidade de não pagar de volta o seu dinheiro. O FGC vem ali na rabeira, porque ó, se o Banco Pan quebrar, você investidor que estava com o seu dinheiro lá em conta corrente, CDB, LCI, LCA, poupança, né, dentro dos ativos que são cobertos, são descritos, a gente já comentou aqui no FGC, você recebe, mas você espera não ter que usar. Você não colocaria todo o seu dinheiro lá, por quê? Vai que quebra. Você tem o seguro do FGC? Tem, mas é um processo burocrático. Quando um banco, vou fazer um adendo, né? Quando um banco ele é considerado insolvente, ou seja, falar, ó, o banco não vai ter dinheiro, se todo mundo for lá hoje para resgatar a conta corrente, as aplicações, o banco não tem dinheiro para pagar todo mundo, tá insolvente, deu calote. Ele sofre uma intervenção do Banco Central, que é órgão que regula todos os bancos. Então, eles vão denominar um administrador que vai lá, que vai ter que ver todas as contas junto com uma equipe do Banco Central para ver, olha, o que tinha? Será que a Érica tinha dinheiro? Será que o fulano, o ciclano também tinha? Ver os CPFs, ver todo mundo que tem algum direito ali, né, que estava na parte do passivo do banco, né, que tem alguma coisa contra o banco, que teria que receber algum crédito. E depois que esse processo é finalizado, aí sim eles liberam. O FGC pode pagar pra Érica, pro fulano, pro ciclano, porque eles têm direito sim. Só que não existe um prazo para esse processo. É um processo burocrático, é um processo jurídico, inclusive. Então, você não sabe. Uma vez que o FGC é liberado, fala, olha, você pode pagar, normalmente é rápido. Até no site deles eles costumam dizer que até 15 dias. Mas quanto tempo desde você ficar sabendo que o banco vai dar calote, quebrou, até você receber? Então, isso é arriscado. Se você precisava daquele dinheiro, você falou, poxa, eu apliquei por 2 anos porque eu não ia usar por 2 anos, mas eu tava pensando daqui 2 anos em dar uma entrada num imóvel. Eu ia deixar aquele dinheiro render. E se no meio do caminho quebra e depois você não sabe? Aí tava quase perto de 2 anos, o banco quebra. E você não sabe quando você vai receber aquele dinheiro. Você vai ter que atrasar todos os seus planos. Então isso é o risco, né? Então não adianta só olhar e falar, ah, tudo bem, o Banco Pan paga bem mais, então eu vou colocar o dinheiro lá porque ele tem o FGC, então não tem problema, eu não preciso botar o dinheiro no Itaú, se eu posso colocar no Banco Pan e ganhar mais. A gente pode sim aproveitar algumas aplicações de renda fixa para ter um rendimento melhor, mas sempre também pensando que não colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, se você vai partir para os pequenos e médios bancos para ter um rendimento maior, você fala, ok, então a parte mais a minha reserva de emergência, a parte que eu quero ter mais segurança, eu vou colocar nos títulos públicos e nos grandes bancos. Agora eu vou pegar aquele dinheiro que eu quero mais de médio prazo e longo prazo e vou procurar alguns bancos menores para ter um pouco mais de retorno. Então tá bom. Você vai colocar tudo no que paga mais? Talvez não, porque vai que ele quebra. Então vamos pensar assim. Primeiro procure se informar. Eu já fiz algumas lives aqui que eu também falei sobre como olhar. Então procure ver se aquele banco já existe há um tempo. Então no caso do Banco Pan, se a gente pegar vários bancos, por exemplo, BMG, Banco Fibra, Banco Paine, são bancos que existem há um tempo. Às vezes você não conhece do dia a dia porque eles têm nichos de atuação que não são conta corrente de pessoa física. Você não vai ver agência, né? Tantas agências por aí. O foco deles não é ter conta corrente pra gente ter cartão de crédito, pagar conta e fazer aquelas movimentações de dia a dia, pagar boleto. O negócio deles é emprestar dinheiro pra empresa, crédito consignado, crédito rural. Então procure colocar em mais de um, né? Não precisa colocar em todos que tem lá, mas procure diversificar, porque pensa assim, é mais provável que o Banco Pan quebre do que o Itaú? Sim. Mas se eu olhar nesse universo que eu falei agora pra vocês, por exemplo, Pan, Paine, BMG,
fibra, é mais provável que um deles quebre ou que os 4 quebrem ao mesmo tempo. Então, pelo menos se você tiver com seus ovos em várias cestas, se um deles quebrar, é uma dor de cabeça, você sabe que tem o FGC, que talvez você tenha que esperar um tempinho ali para reaver o seu dinheiro, porque vai ter esse processo burocrático aí de intervenção do Banco Central lá dentro, mas você tem dinheiro nos outros bancos, é pouco provável que todos quebrem e quebrem ao mesmo tempo. Então, essa questão de diversificação. Um banco menor é mais provável de quebrar do que um maior, ou seja, de você ter um calote. Temos o FGC ali como colchão de segurança, né? Vamos pensar no trapézio do circo, que é aquela rede lá, se você despencar lá de cima, a rede te segura lá embaixo, mas você ainda, vamos imaginar que você tenha várias redes, né? Pelo menos se você tiver que ser pego por uma, vai que a primeira ela arrebenta, pelo menos você tem uma outra embaixo. Então, essa questão também de você diversificar. Vai partir para um risco maior de ter vários bancos, mas pelo menos vamos tentar então colocar em várias cestas os nossos ovos. E dentro da renda fixa, eu falei para vocês, é o empréstimo, né? Então, eu posso emprestar para o governo, menos risco, posso emprestar para os grandes bancos, posso emprestar para pequenos e médios bancos, e lá na ponta eu posso emprestar para empresas que são consideradas não instituições financeiras. Tem basicamente tudo que não é banco. Então vamos citar umas grandes. Eu posso emprestar para a Petrobras, posso emprestar dinheiro para a Vale, posso emprestar para construtoras, para empresas de energia elétrica, posso emprestar para supermercados, posso emprestar para os varejistas, né? Posso emprestar para o Magazine Luiza, para a Via Varejo, posso emprestar para o Carrefour, para o Pão de Açúcar, enfim, posso emprestar para todas essas empresas. Nesse contínuo de risco dentro da renda fixa, as empresas são consideradas devedores mais arriscados. Primeiro porque nesse caso você não tem FGC, então assim, você vai ter que ir pelo risco mesmo. É mais provável que a Petrobras e a Vale me deem um calote, ou talvez uma média empresa que não tem capital aberto, ou uma empresa que já tem um nível de endividamento muito alto. Aí realmente a gente tem que ir risco de crédito, que fala na veia ali, né? Então, aquele exemplo, você prefere emprestar para uma pessoa, você prefere emprestar dinheiro para uma pessoa que é funcionária pública, estatutária, que não pode ser mandada embora, ou para uma pessoa autônoma com uma renda muito certa? Não significa que você não vai emprestar para as duas, mas você cobraria a mesma taxa de risco? Você acha que você tem a mesma probabilidade de não receber de volta o dinheiro? E aí eu não tô falando do caráter das pessoas, tá, gente? Eu tô falando de probabilidade da pessoa não ter dinheiro mesmo, dela querer te pagar, mas ela não ter como pagar todos os meses bonitinho, conforme ela combinar com você. A pessoa que tem uma renda mais incerta tem mais probabilidade do que uma pessoa que tem uma renda certa ali todo mês e você sabe que pelo menos não vai faltar no dia a dia. Então, no universo das empresas não financeiras, que não são bancos, a gente não tem o FGC. E o que acontece? As empresas que são banco, o negócio delas é lidar com dinheiro. Então, os bancos têm áreas específicas que cuidam de tentar equilibrar o ativo e o passivo. Então, tudo que eles têm hoje e tudo que eles devem. Porque uma pequena parte só do dinheiro dos bancos é dos acionistas, do dono do banco, seja da família ou dos acionistas quando são empresas aí com capital aberto, com ações negociadas na bolsa. A maior parte do dinheiro é de nós clientes. Nas primeiras lives, desde o começo eu falei isso, né? O seu dinheiro que tá lá na poupança, no CDB, você tá emprestando pro banco, o banco repassa na outra ponta, para quem tá financiando um imóvel, um veículo que tá com saldo negativo na conta e tá usando cheque especial, para quem não pagou a fatura do cartão de crédito. Então, os bancos têm que ter muito controle, porque vocês imaginam, vamos pegar um exemplo clássico, poupança, por exemplo, que é aquele dinheiro que você pode resgatar a qualquer momento. A maior parte, quase 70% do dinheiro da poupança tem que ser repassado para crédito imobiliário, que é um crédito longo, as pessoas podem financiar até em 30, 35 anos. Como é que você equilibra isso? Dinheiro de poupança que a pessoa resgata a qualquer momento, qualquer dia você resgatou, pum, tá na conta, com um cara que vai te pagar um valor alto, porque os imóveis têm um valor alto, né, um bem de valor alto relativamente, em 30 anos. Então os bancos têm que fazer um equilíbrio muito bom disso. Então eles são especializados nisso. Já uma empresa como a falei da Petrobras, da Vale, uma varejista, o negócio dela é outro. A Petrobras, ela explora petróleo, ela vende petróleo, né? Então ela refina petróleo. Então o dinheiro é uma forma, ela precisa ter uma área financeira para poder captar dinheiro, seja dos acionistas dela, seja quando ela emite dívida, para poder financiar esses projetos todos, tanto que já está em andamento quanto novos projetos.
Então, elas são consideradas mais arriscadas porque o dinheiro ali não é a finalidade. Normalmente, as áreas financeiras dessas empresas não são tão especializadas como a de banco. As áreas de risco de banco, como eu comentei com vocês, são extremamente sofisticadas. A gente tem profissionais ali de ponta das áreas de exatas, então matemáticos, estatísticos, engenheiros. Nem sempre a gente vê isso nas grandes empresas. Eles têm uma área financeira, mas normalmente as empresas têm muito mais essa parte de você ter contas a receber, contas a pagar. Empresas como a Petro e a Vale, que têm grandes projetos, de fato vão ter áreas que vão estudar como investir isso. São projetos longos, normalmente que exigem muito capital no começo e tem um tempo para maturar, mas não são todas as empresas que vão ter áreas tão específicas, tão profissionalizadas assim. Eles vão tentar lidar com o dinheiro, mas não é o negócio. Né? O foco principal é a venda do produto, a exploração do petróleo, do minério de ferro, é vender no varejo, é vender alimento, é vender bem durável, é vender veículo. Então elas são consideradas mais arriscadas. Se você fizer um empréstimo para essas empresas, se ela entrar em default, que a gente fala decalote, quebrar, ou mesmo durante um tempo ela tiver que cessar os pagamentos, não tem FGC para te socorrer. E normalmente elas vão ter áreas financeiras menos sofisticadas, que é de banco, para poder fazer esse controle todo. Fala, poxa, eu emiti uma debênture aqui para 10 anos, mas esse projeto aqui eu vou levar 5 anos só para colocar de pé. Se ele atrasar até eu receber o dinheiro, será que eu garanto que no final dos 10 anos eu já tenho o projeto ali rodando, seja um novo poço de petróleo, uma nova mina, um novo centro de distribuição, já vai estar 100% funcionando para eu poder pagar esses debenturistas aqui? Então, você tem um risco maior. Então começamos ali pela renda fixa, né? No nosso contínuo de risco, renda fixa, quando eu estou investindo ali, eu estou fazendo um empréstimo, eu começo com risco governo, grandes bancos, bancos médios e pequenos, e a gente tem a empresa. Lógico que muitas vezes você pode falar, mas você não acha que a Petrobras tem um risco menor do que o Banco Pan? Se a gente pegar os dois e fazer uma análise de risco, talvez sim. Mas eu tenho que ponderar que o Banco Pan pelo menos tem o FGC, apesar de tudo. E é um banco, é regulado pelo Banco Central, enquanto que as empresas não têm um órgão específico que as regule. A CVM regula a parte de ações, né, de demonstrativos e tudo mais, mas você imagina, o Banco Central tá organizando ali, tá regulamentando bancos. Imagina a CVM ter que regular petróleo, minério, varejista, empresa de energia elétrica, todo mundo que emite ações. Ela consegue regular essa parte para ver se as ações estão corretamente, se está tendo governança, se não está tendo nenhum problema em relação aos diferentes tipos de acionistas e no tratamento que eles têm, ver se os balanços estão em dia, se não tem nenhum indício de fraude, mas é muito difícil, é um universo muito maior, né? Então, nesse contínuo, eu tentaria colocar primeiro os títulos públicos em termos de risco, os grandes bancos ali bem pertinho, esses 5 aí, Itaú, Bradesco, Santander, Caixa e Banco do Brasil. Os pequenos e médios bancos na sequência, eles têm o FGC, mas se você tiver que recorrer a ele, é mais burocrático, é mais provável que um desses bancos possa quebrar. Então o ideal é que você nunca concentre em um único deles, você aproveite que eles pagam uma taxa maior e procure diversificar em mais de um deles. Na sequência, a gente tem as empresas, que você pode investir nas debêntures, no CRI e CRAs, que a gente não tem FGC, então se der calote, você tem que assumir. Normalmente são papéis mais longos, porque as empresas é muito caro para elas captarem, elas não vão ficar fazendo debênture de 2 anos, de 3 anos. Normalmente a gente vai ver coisas assim para 5, 10 anos. Tem debênture aí que eu já vi que vai até 2040, pra vocês terem uma ideia. Tá praticamente no vencimento do governo, para projetos longos, principalmente empresas que atuam na área de infraestrutura. Então, construtoras, concessionárias de rodovia, energia elétrica, essas que estão financiando novas usinas, energia renovável, normalmente são projetos longos que você tem a parte de construção, tem risco ambiental, risco da construção atrasar, até o negócio começar a rodar. Então, muitas vezes, a maioria das pessoas até prefere investir via fundos de debêntures, que eu já comentei aqui, do que você comprar debêntures sozinho e tentar selecionar. Mas saiba que o risco é maior se você está partindo para as debêntures. Na sequência do contínuo de risco, quem que a gente tem ali no meio do caminho entre a renda fixa e a renda variável, que são as ações? Os fundos multimercado, que são os que podem fazer de tudo um pouco. Eles podem investir na renda fixa, em tudo isso aí que eu comentei com vocês. Eles podem investir em ações, eles podem investir em moedas, em commodities, investir no exterior. Então, apesar de parecer que é uma sopa, ali o que acontece? O fato de investir em várias coisas ajuda a diversificação, de certa forma, reduz o risco.
Então vamos segurar um pouquinho. O multimercado está aqui no meio do caminho. Eu vou falar das ações na outra ponta para vocês entenderem depois a questão da diversificação aqui no meio. Então tá, então renda fixa, tô aqui com os multimercados no meio do caminho, que tá misturando de tudo um pouco, e na outra ponta tô falando de ações, fundo imobiliário, commodities, moedas. Vamos falar principalmente das ações, que é o que a maioria de nós investe, que está disponível, né? Então, diferente da renda fixa, as ações fazem parte do universo da renda variável, né? Aí já é até mais fácil entender. Por quê? Se eu compro uma ação da Petrobras, se eu compro uma ação do Magazine Luiza, eu tô me tornando um microsócio dele, né? Eu compro uma ação, um pouquinho de ações, então eu sou um sócio ali. Então, para eu ter remuneração, ele não me definiu nada no começo. Ele não me falou, vou te pagar 100% do CDI, eu vou te pagar IPCA mais 3 daqui 3 anos. Não, você comprou a ação, olha, a empresa tá rodando o negócio dela, ela tem as vendas, vai ter os custos, eventualmente vai ter lucro, parte desse lucro será distribuído via dividendos, e à medida que a empresa cresce, tem boas perspectivas no setor dela, no Brasil, no exterior, se ela depende muito da parte de exportação também, ela vai se valorizar e a sua ação também vai se valorizar. Então, é variável porque vai depender se a empresa vai ter resultados, se ela vai gerar caixa e, consequentemente, lucro suficiente para ser distribuído, se ela também vai ter boas perspectivas. Talvez seja uma empresa que gera um bom lucro, mas ela já está num platô, não é uma empresa que tem muitas perspectivas de crescer. Então, talvez a sua ação fique mais ou menos estável, com o tempo ela até caia um pouquinho, se a empresa começar a ficar meio defasada, mas enquanto ela tiver lucro, você vai receber dividendos. Já outras empresas, se a gente pega empresas mais novas, ligadas a setores de tecnologia, saúde, alguma coisa de ponta, talvez no começo essas empresas não tenham lucro, porque elas estão investindo muito para colocar o negócio de pé, para expandir, mas você ganha muito no valor da ação, porque o mercado, os analistas como um todo vejam que essa empresa tem valor e que provavelmente ela vai valer muito mais lá no futuro. Então isso é a renda variável. Então percebe que a gente tem muito mais incerteza, né? Vamos comparar a mesma coisa, né? Então, por exemplo, eu posso emprestar dinheiro para a Petrobras e eu posso comprar a ação dela. O que é mais arriscado? Né? Dentro do contínuo ali, eu falei para vocês que as debêntures eram mais arriscadas dentro da renda fixa. Mas se eu comparar a debênture da Petrobras com a ação da Petrobras, a debênture é menos arriscada. Por quê? Estou comprando uma debênture, eu vejo, vamos imaginar, tá? Não tô pegando, não tô lembrando de cabeça agora os vencimentos das debêntures da Petrobras, mas vamos imaginar, uma debênture que vence em 2030 e te paga IPCA mais 4. Uma debênture que ela é isenta de imposto de renda, porque é de infraestrutura. Então você fala, bom, eu sei que até 2030 eu vou receber, normalmente as debêntures têm um fluxo intermediário, então elas pagam juros a cada 6 meses ou uma vez por ano, diferente das aplicações de banco e do tesouro que você vai receber lá no final. Você vai ter um fluxo intermediário. Quando está chegando próximo ao vencimento, 2 anos ou 3 anos antes, ele já começa a te devolver parte do valor que você emprestou também. Então, você botou 10 mil reais lá, ao longo do tempo você recebe os juros. Faltam 2 anos, por exemplo, ele vai te pagar 5 mil no ano e 5 mil no outro também. Então, você sabe, se eu comprar uma ação da Petrobras, o que será que vai acontecer se eu mantiver essa ação até 2030 na minha carteira? Eu não sei, não faço ideia. Ela pode ter lucros maiores, pode ter lucros menores, ela pode expandir muito a produção de petróleo, o petróleo subir de preço e ela faturar demais, mas ao mesmo tempo ela pode ter alguma intervenção governamental e não ter o reajuste dos preços do petróleo, ter que queimar a caixa para manter ali com relação ao preço mais alto lá fora e o preço que ela tem que ofertar a matéria-prima aqui dentro. Tem uma série de coisas. Então, assim, se eu disser hoje, será que no final, até 2030, a ação vai ter me dado mais ou vai ter me dado menos? Não faço ideia. Mas a debênture, pelo menos, eu sei que ela vai me dar IPCA mais 3, vai me pagar juros a cada 6 meses e vai me devolver o dinheiro no penúltimo e no último ano. Então, eu já tenho muito mais certeza. Eu não sei quanto vai ser o IPCA nesse prazo. Eu não sei se a Petrobras pode quebrar ou no meio do caminho ter que cessar os fluxos em algum momento que ela tiver com dificuldade. Então, ela ter que atrasar um pouco esse fluxo. Isso pode acontecer. Mas é menos incerteza do que na ação, porque se ela não tiver um lucro, não distribui dividendos. Em alguns casos, até quando a empresa tem lucro, mas ela tem algumas regras das dívidas dela que dizem, olha, se a sua dívida atingir determinado nível, se você não conseguir chegar em determinado parâmetro, você tem que parar de distribuir os lucros para os acionistas para guardar esse lucro para o credor, porque o detentor da dívida tem prioridade em relação ao acionista. Então, você vê que tem muito mais incerteza, né, gente? Risco está relacionado à incerteza. Então, lá na outra ponta,
a ação é muito mais arriscada, porque daqui até 2030 pode acontecer muito mais coisa e eu me dar bem ou me prejudicar como acionista do que como debenturista, como detentora da debenture. Se a Petrobras for muito bem arrebentar de ganhar dinheiro, passar para um outro patamar, se tornar a maior petrolífera do mundo, o acionista vai estar muito melhor, porque ele vai ganhar os dividendos, vai valorizar a ação dele, enquanto que o debenturista vai ganhar IPCA mais 3, porque foi isso que foi acordado. Em compensação, se a Petrobras tiver uma década muito ruim ali, né? Uma metade de década agora muito ruim, faturar menos dividendos, de repente ela não conseguir se manter no mesmo patamar das outras grandes petrolíferas e com isso for perdendo o valor de mercado, eu como acionista vou me dar muito pior do que se eu tivesse comprado uma debênture. Então, esse que é o risco. O acionista, ele é o último, né? Se a gente pensar que uma empresa quebra na massa falida, o acionista é o último a receber se sobra alguma coisa. Você, como debenturista, teria prioridade. Mas vamos lembrar também que não é assim, só coisa boa. Você, como debenturista, tem prioridade se sobrar alguma coisa em relação ao acionista. Mas na frente do debenturista, a gente tem encargos trabalhistas, né? Salários ali que estão devendo e INSS, FGTS que não foi recolhido, impostos que ele tinha que ter pago pro governo. Então, tudo isso vai com prioridade. Se sobrar, vai para os debenturistas. Em alguns casos, existem dívidas que têm algumas garantias reais. Então, você pode ter feito a debenture, que a única garantia, que a gente chama de quirografária, sua única garantia era a própria Petrobras, que ela fizesse uma boa gestão de caixa e tivesse dinheiro suficiente para te pagar. Mas algumas dívidas, por exemplo, que as empresas fazem com bancos, com grandes credores, com fundos, com investidores institucionais, normalmente exigem garantia real. Então ela fala, tudo bem, ó, banco, você me empresta aqui e eu, Petrobras, te dou esse imóvel que eu tenho como garantia. Eu te dou essa parte da minha produção, essas ações, o que for. Então eles têm mais garantia do que você. Então, às vezes, na massa falida, você fala, mas tinha não sei quantos imóveis. Mas esses, aí o imóvel X, o Y e o Z já estavam atrelados a alguma dívida. Então, você também não recebe. Mas, se sobrar alguma coisa, então, depois dessas dívidas aí, que tem as garantias específicas, a parte trabalhista, os impostos, os fornecedores, quem tiver ali alguma prioridade, você recebe. E se sobrar alguma coisa no bolo, vai para o acionista. Então, o acionista corre mais risco que o debenturista, mas não significa que o debenturista não corra risco. É só para vocês conseguirem contextualizar nesse contínuo, né? Então viram que nas duas pontas, então a renda fixa está aqui, a renda variável está aqui. A parte que eu citei de commodities, moedas, ela é mais arriscada ainda, porque a empresa você tem as ações, você sabe que está ali. Commodities, elas são negociadas e normalmente é num mercado global. Ainda que a gente possa dizer que as empresas da Bolsa Brasileira também estão expostas aos concorrentes, muitas delas, como eu falei, né, na live passada da Vale, têm mais de 90% da produção exportada, enfim, então dependam muito do mercado externo. Se você for operar commodities, são basicamente contratos para saber o preço futuro de petróleo, milho, carne, minério de ferro, ouro, tudo que é considerado, né, commodities basicamente são matérias-primas. Isso, como são cotações internacionais, é o que acontece com o petróleo, né? A gente fala, poxa, mas aqui no Brasil não aconteceu nada, explode um poço de petróleo lá na Arábia Saudita por um ataque terrorista e de repente sobe o preço do petróleo. É uma coisa que aconteceu, vai interferir na oferta mundial de petróleo, mexe no preço, ainda que nada no Brasil tenha acontecido. Prejudica a Petrobras? Sim, num certo momento sim. Mas se você estiver puramente comprando contratos de petróleo, você vai sentir na veia. Na ação da Petrobras você pode até ser, mas nessa live passada eu também comentei que no caso da Petrobras ela importa, mas ela exporta algumas coisas também. Então não seria um impacto tão grande. Se você tá vendo, por exemplo, contratos de proteína, né, de carne, você tem uma disparada porque de repente a China resolveu importar muito, resolveu fazer um estoque de carne ali pro curto e médio prazo, resolveu comprar muito. Você vai ver o impacto nas empresas aqui? Talvez, mas nem todas podem ter o mesmo nível de exportação na China. Mas se você tem o contrato de proteína, você vai ter essa subida na veia. Então, assim, é pro bem e pro mal, né? Se essa commodity disparar lá fora, né, nessa cotação mundial, você vai ser muito beneficiado, mas se ela despencar, você vai junto, ainda que não tenha prejudicado as empresas brasileiras da Bolsa, né, listadas em Bolsa, que atuam nesse setor. Moeda é a mesma coisa, porque a gente tem inclusive fator político, né? Como as moedas são controladas pelos bancos centrais, aí você fala, por que o dólar tá valorizando
né? Como é que você não tem controle nenhum? Se o Banco Central americano resolve mexer na taxa de juros, resolve fazer novamente alguma rodada de jogar mais dinheiro no mercado lá para poder tirar o mercado da crise pós-pandemia, isso vai mexer com o dólar e não depende nada da gente. Mas se você tiver investido em contratos ali, esses mini contratos de dólar, apostando na alta ou na queda, o negócio vai na veia. E não tem muito controle, porque como é que você vai definir o que o Banco Central americano vai fazer? O Banco Central brasileiro pode resolver atuar, falar, olha, o dólar já está alto demais, é bom para exportação, mas já está começando a passar do ponto e vai mexer na inflação. Então eu vou começar a vender dólar agora. Como é que você controla isso? Às vezes, por fundamento, se você fosse ver essas análises, era pro dólar estar subindo. Mas o Banco Central fala, eu vou intervir porque já passou do ponto. Ele pode fazer isso. E o dólar cai. E você vai sofrer na veia. Então, assim, no contínuo de risco, muito cuidado com esses contratos futuros. Porque eu tenho visto, inclusive, assessor de corretora ofertando isso. E é perigoso, porque ele oscila demais. Então, o risco é essa questão de oscilação, né? Risco é o quanto que essa variação no retorno, né? Se a gente pegar, por exemplo, uma média, né? Então, se eu pegar determinada ação, determinado contrato, pegar a média de um ano, mais ou menos, do que ele rendeu, o risco é o quanto oscilou, tá? Então, a média deu isso, mas no meio do caminho foi aqui, ali, né? Então, quanto mais próximo da média isso oscila, menos arriscado é. Quanto maiores as oscilações para cima e para baixo, mais arriscado, porque você tem muita incerteza no meio do caminho. Então esses contratos são perigosos porque além de oscilar, o grande atrativo deles é que eles falam assim, olha, você pode investir num contrato que equivale a 100 mil colocando apenas 10 mil, né? Porque você consegue operar com isso. Só que se o negócio dá errado, às vezes você tem que botar mais dinheiro, você não vai perder só os 10 mil, né? Às vezes você tem que colocar mais dinheiro naquilo ali, dependendo do tipo de contrato. Então tem que tomar muito cuidado, porque além da oscilação, tem isso. Como normalmente a maioria das pessoas não opera isso, eu queria falar para vocês da renda fixa e da renda variável de ações. E o que a gente tem, né? Vamos voltar no fundo multimercado, aqui no meio do caminho. O que acontece com os fundos multimercado? Eles podem fazer de tudo. Eu tenho com vocês, eles podem fazer a renda fixa, governo, bancos, empresas, podem comprar ações de empresa aqui, lá fora, podem comprar dívida dos governos lá fora, podem comprar as commodities, podem comprar moedas. E aí você vai pensar, nossa, mas isso aqui vai virar uma maçaroca, isso aqui vai ser muito mais arriscado. Mas não necessariamente, gente. Por quê? A gente tem o efeito da diversificação ali dentro. Então, de fato, um fundo multimercado, nesse contínuo, é mais arriscado do que uma carteira só de renda fixa, por exemplo. Só que, ao combinar ações com renda fixa e outras coisas, ele pode ser menos arriscado do que uma carteira que investe simplesmente renda fixa e ações. Porque o risco, quando a gente fala de uma carteira, né, não só das aplicações individuais, ela não é a simples soma. Então não adianta eu falar assim, a renda fixa tem um risco X, a renda variável tem um risco Y. Então se eu tenho metade disso, então é a soma de Y mais X. Não é isso, né? A gente tem o efeito de diversificação, porque muitas vezes esses ativos, né, esses tipos de aplicação, eles têm o que a gente chama de correlação. Não vou entrar no detalhe porque é algo muito técnico, muito estatístico, mas o que acontece? Nem sempre a correlação é positiva. Então, por exemplo, quando um título de pré-fixado sobe, não significa que a bolsa está subindo. Em muitos casos, eles correm contrários. Um sobe e o outro cai. Então, nisso, eles meio que se equilibram. Então, se você tiver um na carteira e o outro também, um subiu, um caiu, então, na média, pode ser que você fique mais próximo da estabilidade. Se você tivesse só ação e ela caísse, sua carteira cai. Mas na hora que ela subir, ela sobe também. Você vai estar muito mais sujeito a essa oscilação. A renda fixa, embora oscile menos, ela também pode oscilar para baixo. Então, se você tiver só ela, quando ela subir, vai subir, mas quando cair, a sua carteira vai cair. Se você combina os dois e mais outros ativos, você combina aplicações no Brasil e lá fora, se acontece uma coisa ruim, é risco governo, é a nossa dívida que é a atividade que está ruim por conta de pandemia, mas lá fora a gente já tem um cenário melhor, poxa, lá fora puxa a sua carteira para cima, ainda que as aplicações no Brasil puxem para baixo. Então a gente tem esse efeito da diversificação. Então não é que todas as aplicações, quando está indo tudo bem, vão para cima e quando está indo mal, elas caem todas. Isso é a correlação negativa. Correlação positiva é uma coisa sobe, a outra vai subindo junta. Quando essa cai junta. Normalmente elas têm que ir em direções opostas.
E isso não é causalidade, tá, gente? Não é porque, tipo, a renda fixa subiu porque a bolsa caiu. Às vezes não necessariamente, mas é a gente observar ao longo do tempo, né? Montando uma base de dados e fazendo ali os cálculos estatísticos, faz uma matriz de correlação. E é isso que quando vocês veem aquelas carteiras recomendadas, né? A gente recomenda que você coloque não sei quanto em pré-fixado, em prós, em pré, em multimercado e ações. E você vê lá, olha, o retorno esperado é de 6% ao ano, com uma variação de 3%. O que significa essa variação, né? Que esse retorno esperado de 6% pode ser 9, mas pode ser 3 também. Então, ele pode variar 3 para cima ou 3 para baixo. Essa carteira recomendada é mais ou menos o que os fundos multimercado tentam fazer. Eles combinam várias coisas lá dentro. Então, a carteira de um fundo multimercado é muito parecida com essas carteiras recomendadas que eles colocam pra gente, né? Eles tentam diversificar o risco ali. Então, o fato de eles colocarem um pouquinho de cada coisa, na nossa cabeça parece que tá tudo em caixinha separada e eu vou somar. Renda fixa, mais renda variável, mais moeda, mais commodity, mais investimento no exterior, parece que fica um risco enorme. Mas, na verdade, essas caixinhas não se movimentam juntas. Elas não vão todas juntas para cima, nem todas juntas para baixo. Normalmente, algumas vão juntas para cima, algumas vão juntas para baixo, mas muitas delas vão em direções opostas, dependendo do que acontece. Um clássico desses que os fundos multimercado fazem é: invisto em bolsa no Brasil, porque eu acho que a perspectiva é boa, mas se acontecer alguma coisa no momento de crise que o investidor estrangeiro, que responde mais ou menos por 50% do volume da bolsa aqui no Brasil, resolver fugir, o que eu faço? Eu compro dólar. Porque esse cara tá saindo, normalmente pressiona o dólar. Esse é um clássico. Então, se a bolsa subir, provavelmente o dólar vai ficar mais estável, mas se a bolsa cair, o dólar vai subir. Então, na média, eu tento me proteger. Claro que nem sempre é na mesma proporção. Não significa que se ele comprar 100 de bolsa, ele vai comprar 100 de dólar, né? Porque senão, né, às vezes o movimento ficaria ali mais ou menos. Normalmente você tem uma aposta mais numa direção ou mais na outra, mas você pensa, o cara que comprou 100 só de bolsa ali na veia puro, se cair, ele tá perdendo no 100 que ele investiu. O fundo multimercado, ele comprou 100 de bolsa, mas ele foi lá e comprou 50 de dólar, pô, a bolsa caiu, mas o dólar subiu, ele não vai perder no 100. Provavelmente ele perde um pouco menos. Então esse é o efeito da diversificação. Para vocês verem por que quando se recomenda carteiras, fala, não coloca tudo numa coisa só. É para você ter esse efeito, não é uma simples soma. Eu sei que é muita coisa, né? Eu gosto muito desse tema de risco. Infelizmente tem algumas coisas que são muito técnicas, mas o que eu queria que ficasse para vocês é que risco é justamente associado a todas essas variações. Então, para todos os tipos de aplicação, se você pegar, então vamos pegar durante os últimos 12 meses, qual foi a média de rendimento? A média de rendimento foi 4%. O risco, normalmente, você vai ver vindo como volatilidade, vai vir um percentual também. Então, se a volatilidade dele é 3%, se ele rendeu 4%, significa o quê? Que provavelmente em alguns momentos isso aí chegou a render 7%, mas ele pode em alguns momentos ter rendido 1% também. Então, ele oscilou 3 para cima e 3 para baixo. Se eu pego, vamos imaginar que isso aí era um fundo multimercado, aí eu pego um fundo só de ações. Olha, a média de rendimento foi 15. Você fala assim, nossa, muito melhor que o 4, né? Mas a volatilidade foi 15 também. Então significa que podia ter rendido 30, mas podia ter rendido 0. Então se ele tivesse ido no melhor momento, ele teria dado muito, muito mais do que a aplicação lá que rendeu 4. Mas em compensação, no pior momento, ele podia ter zerado. Ou se esse risco fosse maior, podia ter dado negativo. E aí você teria perdido muito mais que na renda fixa. Quem já tá aí no dia a dia, talvez não sabe esses parâmetros técnicos, mas já sentiu na veia, né? Que na hora que cai, a renda fixa dá uma bela segurada e, normalmente, essa parte mais arriscada das ações vai mais rápido também. Então, eu queria passar para vocês, assim, alguns conceitos desses mais intuitivos, para você saber. Quando você tá indo em busca de mais retorno, indo atrás de ações e até dos fundos multimercado também, você tá correndo mais risco em busca de mais retorno. Então, um fundo multimercado ele é menos arriscado do que uma ação, né? Dentro dos multimercados, eu já tinha comentado aqui em algumas lives que a gente também tem um contínuo ali dentro, né? Não é todo mundo igual. Tem os fundos menos arriscados, que normalmente fazem menos bolsa, menos commodities,
né? Procuram se proteger um pouco mais e estão mais próximos da renda fixa, e a gente tem os multimercados bem arriscados, que são praticamente fundos de ações, às vezes só tem no nome multimercado porque pela classificação regulatória e tributária, mas na prática são fundos de ações também. Então hoje a gente tem muita informação. Se vocês quiserem que eu traga mais, que a gente faça mais lives sobre risco, eu faço. Eu queria comentar sobre esse contínuo para vocês hoje, mas se vocês quiserem, a gente pode fazer mais específico. Eu já falei sobre fundos multimercado aqui, uma live específica. A gente pode voltar e até discutir os parâmetros, pegar uma lâmina de fundo, por exemplo, pra gente pegar todas as informações que tem ali naquele material que normalmente vocês recebem do assessor, né, da corretora, ou então do gerente, pra gente esmiuçar e ver o que você extrai de informação. Mas hoje eu queria falar de risco para vocês, assim, dessa forma mais intuitiva, o que você pode ver em geral para poder avaliar a sua carteira também, tá bom? Agradeço muito. Hoje foi um horário alternativo, mas eu achei bem interessante, viu? Acho que a participação foi até maior. Quem saiba, né? A gente tenta encaixar mais um horário, porque eu sei que à noite é o horário que a maioria das pessoas também faz live, então às vezes é difícil ter que assistir duas ao mesmo tempo. Essa live vai ficar salva no canal do YouTube. Se você chegou agora, vai ficar salvo no Érica Finanças. Eu vou colocar o link para vocês aqui depois. Eu agradeço muito a participação. Eu sei que é muita coisa, eu começo a me falar, eu me empolgo. Se vocês ficarem perdidos e tiverem dúvidas, por favor, coloquem aqui que eu respondo, ou até pego essas dúvidas pra gente fazer uma outra live, continuação, porque risco é muito importante, principalmente nesse momento agora que a gente está vivendo de juros mais baixos. Ainda que a Selic esteja subindo, ela dificilmente vai voltar para perto de 2 dígitos. Então a gente tem sim que começar a diversificar, a arriscar um pouco mais para ter retorno, principalmente quando a gente está falando aí de juntar dinheiro para o futuro, para aposentadoria, para realizar os nossos sonhos. Então a gente precisa tomar risco, mas estando ciente, né? Não dá pra tomar aquele susto e falar, meu Deus, eu não imaginava que eu podia perder isso. Você tem que saber, eu sabia que eu podia perder, mas é pra longo prazo, eu posso esperar, porque esse dinheiro não é pra agora. Não é pra tomar susto com aquele dinheiro que você tava pensando em usar daqui 2, 3 anos e você colocou numa coisa achando que ia dar um super retorno e no meio do caminho ter surpresas bem desagradáveis, tá bom? Obrigada, Brenda, pelos elogios aqui. Eu vou colocar lá, todas as lives agora estão ficando lá no YouTube, porque é mais fácil, né? Se você parar no meio do caminho, porque eu sei que às vezes as nossas lives são longas, é difícil assistir às vezes 40 minutos, 1 hora na sequência. Lá no YouTube dá pra parar e você retoma no histórico depois do ponto onde você parou. É um pouco melhor, por isso que eu tô salvando lá também. Tá bom? Muito obrigada pela companhia de vocês. Um bom final de semana, sextou já oficialmente, né? Espero que vocês tenham um bom final de semana também. E estaremos aqui de volta na semana que vem. Obrigada, gente. Boa noite. Até mais.